Então vamos lá, página 46, né? A aula What do you do, tá? Só lembrando, né? Qualquer pergunta, qualquer coisa, gente, mandem aí no chat, falem no microfone, tá? Vocês têm total liberdade para isso. Não tenham vergonha. Não quiserem falar no microfone, digitem aí, escrevam no chat, tem a opção aí que eu explico, conversamos e nos falamos, tá? Então aqui, ó, a gente vai ver que ele vai perguntar What do you do, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra, ficaria uma pergunta bem estranha. Ficaria o que faz você faz, né? Então, lembrando, interpretação no inglês é tudo, tá? Interpretar o que está acontecendo. Então, ele pergunta o que você faz, né? A gente sabe que esse primeiro do ele é simplesmente auxiliar de pergunta, que tem no inglês sempre, né? Sempre um auxiliar. E esse do é de fazer de, né? O que você faz da vida, afinal de contas? Nada? Trabalha? Não trabalha? Né? E daí, então, no vocabulary, ele vai falar pra gente sobre jobs, né? Então, basicamente, empregos, tá? Esse jobs aqui, ele significa empregos, ocupações, profissões, tá? Inclusive, quando vocês terminarem o livro, lá na prova, na parte oral da prova, que eu vou perguntar em inglês, vocês vão me responder em inglês, vai ter essa mesma pergunta, What do you do? Tá? E tem gente que às vezes não consegue acertar ela, não consegue responder certo. Então, quiserem já marcar aí, tá? Então a gente vai ter todas essas profissões aqui, ó. Então olha lá o que tem aqui, começando pelo teacher aqui, ó. Então tem teacher, né? Que sou eu, teacher. Depois tem o student, que é vocês. Tem o doctor, tem o lawyer, tem o hairdresser, tem o housewife, tá? Tem o nurse, tem o waiter, waitress, que waiter é masculino, waitress feminino, tá? É uma das poucas coisas que tem distinção de gênero no inglês, né? Você sabe que no inglês é tudo gênero neutro, né? Então a única coisa que tem distinção de... Eita, esse é professor, hein? A única coisa que tem distinção de gênero é ele e ela, né? Os pronomes ele e ela. O resto seria tudo meio igual. Algumas exceções como o waiter e o waitress, tá? Depois a gente tem então o engineer, o builder, o secretary, o computer programmer, bus driver, electrician e mechanic, tá? Então tem esse monte de profissões aí, tá? Então vamos começar por partes, tá? Vou pedir então que vocês participem comigo, por favor, tá? Esse primeiro aqui nós vemos claramente uma imagem de uma enfermeira, tá? Já viram falar como é enfermeira em inglês? Já viram como é que é? Sim ou não? Não? Então, o, o enfermeiro aqui é o nurse. Esse aqui, tá? Nurse. Isso, Brenda. Nurse. Tá? Então, a nurse é enfermeira. Lembrando que, né, o E no final das palavras, né, geralmente a gente não vai falar ele, né? Não vai pronunciar. A gente exclui ele da pronúncia, tá? Então a gente vai falar tipo nurse, tá? Vai parar no S ali, nurse, tá? Nurse. Depois a gente vai ter aqui um rapazinho aqui, um homenzinho, né? Tem um bigodão ali, dirigindo, né? Então a gente já sabe que ele é um driver. Como o único driver, motorista que apareceu aqui foi o bus driver, então este é o bus driver, tá? Então, bus driver, este aqui. O segundo, tá?
Depois, então, a gente vai ter, né, a pessoa aqui limpando, né? Aparentemente está com uma vassoura, né? Eu colocaria aqui como housewife, tá? Então eu colocaria ela como housewife. Esse aqui, ó, cadê? Housewife, tá? Esse aqui. Tá travando o áudio para mais alguém ou só para Brenda? Se alguma coisa aqui eu já arrumo. Agora talvez resolva, tá? Ninguém falou nada, talvez. Tá, vamos ver se agora vai. Se continuar ruim, você avisa, tá, Brenda? E depois, então, a gente vai ter aqui um rapazinho dando um discurso, aparentemente, né? Só que aqui tem um símbolo bem famoso, símbolo da justiça, né? Então, esse símbolo da justiça, ele seria o do lawyer, que é advogado, tá? Então, lawyer é o advogado. Advogado, algumas pessoas chamam, né? O advogado, tá? Tem alguns outros nomes, advogado também, tem attorney, tá? Que eles também chamam de advogado. Tem várias formas de falar advogado, mas a forma mais comum e correta é essa, lawyer mesmo, tá? Pois então a gente vê aqui na linha de baixo o rapazinho, né, com óculos ali, frente do computador. Então a única profissão que envolvia computador aqui, né, dessa forma seria o computer programmer, tá? Só que vocês vão achar ela mais, ah, ah, vamos dizer assim, de forma informal, escrito coder, tá? Tá? Então, mais ou menos assim, ó. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês, ó, coder. Tá? Então, o programador, geralmente ele vai ser chamado de coder, Bom, mais um. tá? A Coder, gente não de programmer, tá? Esse programmer aí é meio estranho, mas beleza. Depois, então, a gente vai ter aqui o teacher, né? Lembre-se que não é teacher, né? Lembre-se do T e o D, que tem aquele som seco, né? T e D, teacher, tá? Por favor. Depois a gente tem o rapazinho aqui, né? Com um projeto. Qual que seria esse aqui? Um engineer, será? Coloque em engineer, ó. Acho que esse aqui é o engineer. Pela foto não ficou muito claro se é ele o engineer, mas deve ser ele, tá? Então, esse aqui é o engineer, tá bom? Pois então, a gente vai ter aqui a secretary, né? Dá pra ver que é uma moça que aparentemente é uma secretária, né? Tá digitando um negócio lá, tá na mesinha, né? A única coisa que a gente liga ali é a secretary, tá? Depois, então, a gente vai ter embaixo aqui o nurse, né? Então, a gente vê ali que ela tá com um estetoscópio, né? Aparentemente, aquele negócio de ouvir, né? Que os médicos, enfermeiros e pessoas da saúde colocam, né? Para escutar batimento cardíaco, pulmão, medir pulsação e tal, né? Então, aqui é a nurse, tá?
Então, cadê a nurse aqui, né? Nurse, né? Depois tem o que seria aqui o builder, tá? Que seria o pedreiro, né? Então, builder, pedreiro, tá? Builder. Depois aqui, aparentemente, ele seria o electrician, né? O eletricista, o cara das luzes, tá? Electrician. Tá? Depois aqui a gente tem um carteiro, aparentemente, né? Deve ser um carteiro. Esses desenhos não estão muito... Ou eu que não sei interpretar eles, mais ou menos. Mas... que é esse cara aqui? Deve ser o mailman, né? Mas não tem mailman escrito aqui. Student. Ah, verdade, né, Brenda? Isso, student. Então esse aqui é o student, perdão. Eita, professor, hein? Esse professor de vocês é bom. Student, verdade, verdade, verdade. Não me toquei. É livro que ele tá, não é carta, né? Jéssica, não tô te escutando. Eu escutei antes, acho que você falou com alguém aí, alguma coisa, mas agora eu não tô te escutando mais, não. Tá? Vê se você não mutou o microfone, alguma coisa ali. Tá, verdade, ali é o student, né? Obrigado a E Brenda ali. agora? Agora escutei. Ah, Fê. Eu me perdi ali no doutor, você falou que era nurse, daí eu fui falar que era doutor e daí não escutei mais nada. Ah, tá. Ah, verdade, também, né? Isso, então Sim, eu doctor. falando aqui, tu não me escutava. Não, não escutei. Não escutei, desculpa. É, Então eu acho que coloquem eu lá. desliguei sem querer. Doctor, desculpa. É verdade, a nurse foi o primeiro, né? Na verdade, Sim, pode ser qualquer um, né? Não está especificado o que que é nurse, o que que é doctor aqui. sim. Tá, Então, daí o próximo é qual? o próximo seria o builder. Uhum. Que seria o que isso? Seria o construtor, pedreiro, tá? Sim. Algo, né? Não é builder exatamente que a gente fala, tá? Tem outros nomes, mas aqui a gente está aprendendo os mais corretinhos, tá? Uhum. Depois eu trago para vocês os outros nomes informais que, que vai ter, tá? O pedreiro, se não me engano, tem o bricklayer, que seria algo como um empilhador de tijolo, tá? Mais ou menos assim. É que para eles é a mesma coisa, construtor, pedreiro, tá? É a mesma coisa, uma profissão que não é que nem aqui, por exemplo, sabe? Aqui a gente sabe que não tem algo específico, né? O nosso pedreiro geralmente ele faz de tudo, né? Ele, Sim. ele faz encanamento da casa, ele pinta, ele faz reboco, ele levanta parede, ele faz, né, tudo. Mexe no elétrico, tudo. É, mexe na elétrica de tudo. Lá eles têm essas coisas bem diversificadas, Ao pé sabe? da letra. Cada coisa é um cara que faz. Eles não se metem muito em outras coisas, não, tá? Sim. Coisa cultural deles mesmo, tá? Tá, pode ir pra debaixo, que das Os outros outras tu eu pegou? já. Ah, tá. Sim. Então aqui, né, a gente vê o cara ali com aquele coisa do carro lá que sai fumaça, né? Que eu esqueci o nome, o cano de escape, uma chavinha inglesa e uns pneus. Então ele é um mechanic, né? Mechanic ali em cima. O mechanic. Tá? Se fala bem assim mesmo, bem desse jeito sai, mechanic. Tá? Tenho muito cuidado com a pronúncia,
tá? Tentem imitar bem a pronúncia, tá? Depois a gente tem aqui o hairdresser, tá? O hairdresser. Então, cadê hairdresser aqui em cima? Hairdresser, hairdresser, hairdresser. É a quinta palavra. Hairdresser. Eles colocaram bastante nessa aula aqui, tá? Então, o hairdresser, que é a pessoa ao pé da letra quem veste o cabelo, né? Mas aí a gente interpreta para nós, a gente sabe que é o cabeleireiro, né? Cabeleireiro, cabeleireira, tá? Como eu falei antes, são poucas profissões que têm distinção de gênero, tá? Depois a gente tem ali do ladinho o cara do uniforme azul, que é o police officer, tá? Mas eles vão chamar geralmente só de officer, tá? Então geralmente vai só officer mesmo. Opa, dei zoom, tá? E no último, então, a gente vai colocar ali o garçom, vai ser o waiter, porque ali aparentemente é um homem, né? Tem uma careca em cima, um cabelo só do lado. Então, se fosse uma moça, seria waitress, tá? Então, é uma das poucas coisas em inglês que tem distinção de gênero para chamar o, o substantivo em si, né? Geralmente tudo é neutro, tá? Pouca coisa acontece isso. Todo mundo conseguiu pegar tudo? Sim. Tá. Então, gente, assim, ó, como eu tô gravando para aula, nós vamos ir para a próxima página para eu explicar a gramática, tá? Depois a gente volta no exercício. Mas o exercício, tá? O pessoal que vai ver aí no YouTube ou que vai receber aula, né? Ler, interpretar e colocar a profissão, né? Depois mandar para mim para ganhar a presença. Então, a gente vai vir aqui agora na número 5, tá? Podem pular para a próxima página, por favor, lá na número 5. Então, a gente já vai ter o primeiro revision do livro, tá? Que a gente vai ter o verbo to do. E dele a gente vai fazer uma comparação dele com o it. Então, basicamente, tá? Olha o que vai acontecer aqui. A gente vai ter ali aqui, né? You eat salad. Anna eats salad. Então, lembre-se que vai o S na terceira pessoa, né? He, she e it vai S, tá? Então, o Anna a gente pode trocar por she, né? Ela. Troca pelo pronome she, né? Então, terceira pessoa vai o S, né? Aí depois ele vai falar ali, né? I do homework, Anna does homework, né? Então, quando o verbo na terceira pessoa termina com o, vai o ES, não só S, tá? Não é dos, é does, tá? Does, tá? Lembrem-se disso, tá? Agora, o que que acontece aqui, gente? O mais importante que eu quero passar para vocês é uma coisa. Percebam que aqui, you eat salad, eu estou dizendo, você come salada. Então, eu posso fazer uma afirmação, por exemplo, para a nossa colega Jéssica. A Jéssica come salada, né? A gente falaria como? Jessica eats salad. Certo, beleza. Agora, se eu for falar que ela não come salada, a gente coloca o do not, ó, o don't. Perceberam isso? Tá? Então, olha só, ele mesmo aqui na frase afirmativa não tem o do aqui, mas para negar vem o do como auxiliar. Don't, tá? E para perguntar, também, ó, aparece esse do na pergunta. Então, se eu perguntar, você come salada em português, percebam que eu falaria daqui para frente, ó. You eat salad. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no inglês, toda pergunta vai ter que ir com algum auxiliar. Tá? Nem sempre o do, vocês vão ver mais para frente que tem vários outros, mas para perguntar no inglês, nós temos que fazer 3 coisas para ter uma pergunta. A primeira é o question mark, que é esse símbolo aqui, question mark, ponto de interrogação, né? Mesma coisa no português. O segundo, também igual no português, a entonação. Então, do you eat salad? Né? A gente não fala como you eat salad, afirmando, a gente faz a entonação de pergunta. E a terceira coisa que o português não tem e o inglês tem é o auxiliar do.
tá? E aqui chega no ponto crucial que eu falo para vocês. Cuidado ao traduzir as coisas, tá? Às vezes eu vou fazer prova de nivelamento, faço a pergunta, aí o povo vai lá, papapá, esquece de usar auxiliar quando não tem, tá? Traduz tudo ao pé da letra, fica uma bagunça. Então a gente tem que entender, português e inglês não seguem as mesmas regras gramaticais, nem a mesma ordem para a gente colocar as coisas na frase, tá? Então, para eu perguntar, vai o do ou does, tá? Então, e percebam aqui, ó. Aqui, I do homework, né? Eu faço, né? A Anna does homework, né? You eat salad. Aqui o do tá como verbo principal, por isso que ele vai, ó. Aqui é o verbo principal, o verbo fazer. Aqui é o verbo comer. Ele não precisa do do eat, né? A não ser que ele vá na forma negativa ou interrogativa, tá? Então lembre-se, pergunta tem que auxiliar. Tem que ir auxiliar para pergunta, tá? Assim como tem que auxiliar para dizer que não. Não é you not eat, tá? É you don't, né? Ação não feita, do not, don't, certo? E percebam também aqui que ele está dando para nós um note aqui, né? Uma observação. Note, nesse caso, significa tipo observação. Ó, on questions, the first do is the auxiliary. Então, é o auxiliar, né? É o auxiliary verb. Então, é o verbo auxiliar. The second, o segundo, is the main verb. Então, essa palavra main significa principal, mais importante, tá? Principal, mais importante. Então, do you do homework? Primeiro do, auxiliar. Segundo do, principal. Mesma coisa na frase what do you do? O primeiro do não significa faz. Ele é simplesmente um auxiliar, tá? Então, professor, mas como assim tem dois fazer na frase? Não, tem um fazer, um faz, um fazer, que é o segundo do, tá? O primeiro do, ele é um auxiliar. Não tem tradução para esse primeiro do, tá? Não existe nada que a gente possa traduzir para que seja satisfatório para a gente esse primeiro do. Não tem, tá? Não tem. Não há o que eu explicar para vocês que vocês vão conseguir entender no caso, na mesma coisa em português, porque é uma regra diferente, certo? Então lembre-se, pergunta vai o auxiliar, né? Quando for o caso de fazer, primeiro do é o auxiliar, segundo do é o main verb, verbo principal, mais importante, tá? Lembre-se disso. Forma afirmativa, né? Não precisa. Quando o verbo não é fazer, não vai o do. Negação, sempre vai o do, tá? Negação, pergunta, do, né? Então, vejam as perguntas aqui, ó. What does your father do? Ó, primeiro does. Por que vai o does? Porque é your father. Your father poderia ser o pronome he, né? He. Lembre dos pronomes no português que é um pronome que é a mesma coisa, tá? E o segundo do é o verbo principal, que é o faz. Então, o que seu pai faz? He's an electrician. Então, meu pai é um eletricista, né? Ou aqui, what do you do, né? O que você faz? Primeiro do auxiliar, segundo do principal. I am a secretary. Sou uma secretária, tá? Aqui, what does your sister do? Does. Por quê? Your sister, she, né? Então, auxiliar, ó, auxiliar, Estou escrevendo com o mouse, tá? Por isso está bem feio. Segundo do verbo principal, faz. O que a sua irmã faz? Daí a pessoa fala, I don't have sister. Eu não tenho irmãs, tá? Certo? Então, na parte gramática é mais ou menos isso, tá?